Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Genésio Lopes Mendes e esse é o programa Visão Sistêmica, que visa e tem como objetivo levar a filosofia desse grande alemão, Bert Hellinger, às constelações familiares. Ela começa como uma técnica terapêutica lá atrás e hoje é uma filosofia de vida, tendo o objetivo de levar você para o seu lugar. Para onde? O seu lugar de filho, o seu lugar de parte de um grande todo. Essa filosofia hoje continua, Bert nos deixa o ano passado, resolveu nos deixar para um outro plano, e hoje ela é tocada por a sua esposa, a Sophie Hellinger. Está aí Sophie Hellinger, que leva esse movimento filosófico pelos 5 continentes. Eu vou pedir para o Lucas ainda colocar no ar a foto do casal, Bert e Sophie, está aí, né? O Renato, num programa que nós temos gravado, disse, né, do serviço que a Sophie fez quando se conecta, quando esse casal se encontra e começa essa saga maravilhosa das constelações familiares. Hoje eu estou com, novamente, Renato Chan aqui no estúdio, fazendo mais um programa desses que vão ficar para a história da constelação no Brasil. Eu tenho o prazer de estar aqui de novo com você, Renato Chan. Gratidão mais uma vez. Obrigado, Genésio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente e poder compartilhar um pouco desse conhecimento, enfim, de toda essa experiência aqui com vocês. Que nós já tivemos um programa com o Renato, onde a gente falou de toda a saga da constelação, obviamente com flashes, né? Precisaríamos de talvez umas 12 ou 15 horas de gravação para fazer isso, mas você já conheceu um pouco da história do Renato, mas hoje eu quero tirar um pouco mais do Renato essa coisa da constelação, não só da amplitude, né, que o Renato traz junto com si das constelações, mas do Renato, escritor, que tem um livro. Eu vou pedir para o Lucas também colocar a foto do teu livro, né, para que você fale um pouco dele, né, que é uma questão que a gente vive no dia a dia, principalmente pelos segredos que a adoção traz, nós vamos falar um pouquinho disso, e também da parte organizacional, né, o quanto você apoia empresas com a visão sistêmica, né, Renato? Podemos começar com essa parte organizacional? Eu tenho bastante curiosidade disso. Sim. A constelação, inicialmente, surgiu dentro do campo das terapias, porque o Bert era desse universo, de trabalhar com as pessoas, com famílias. Mas logo em seguida ele percebeu que todas as descobertas que ele fez daquilo que ele chama das ordens do amor, que são os pilares que dão sustentação ao campo sistêmico, à consciência sistêmica, ele logo na sequência ele descobriu que o recurso da constelação ela não se aplicava somente à família, e sim a outros tipos de sistemas. Para isso é importante entender o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de pessoas ou coisas que vivem unidos por um objetivo em comum em prol de algo. Então, uma família é um sistema, o nosso corpo é um sistema, uma empresa é um sistema, um país é um sistema, uma religião é um sistema. Portanto, o Bert descobriu que essas forças, esses pilares que dão sustentação à família, também são os mesmos, com algumas pequenas variações que dão sustentação aos outros tipos de sistemas. E que o recurso, ele não só da constelação permitia a gente ter acesso a essas dinâmicas invisíveis dentro da família, como ele permitia também nos dar acesso a essas dinâmicas que muitas vezes estão invisíveis dentro de todos esses outros tipos de sistemas, inclusive as empresas. Então, logo em seguida, o Bert começou a utilizar esses recursos para lidar com questões ligadas às empresas, às organizações. Então, eu vi o Bert trabalhar pela primeira vez com uma empresa. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Olha, que legal. Foi um evento fechado, não foi aberto ao público, mas que eu tive a honra de ser convidado. Tinha no máximo 15 pessoas
E nessa época, o Bert trabalhou com o presidente de um banco. Foi um evento fechado, com seguranças na porta. Imagina. E foi aí que eu vi ele fazer pela primeira vez o trabalho da constelação dentro de uma organização e tudo aquilo que se revelou atrás. Foi algo muito impressionante. Então, na época, isso também já me ampliou meu olhar a perceber que não só a constelação podia ser utilizada dentro do trabalho com as familiar. pessoas e famílias, mas para outros tipos de Sim. sistemas. E meus clientes, eu tenho muitos clientes, empresários, pessoas do mundo financeiro, eu também comecei a ampliar esse olhar para as empresas e para as Sim. organizações. Então, desde essa época que eu já trabalhava com constelação, eu comecei a utilizar esse trabalho no consultório e nas empresas para os meus clientes. Os resultados são absurdos. Portanto, hoje eu trabalho com empresas há mais de 15 anos dentro das organizações, dando consultorias para as empresas, com esse olhar sistêmico. Então, às vezes, com um problema que uma empresa está enfrentando no momento, a origem dele está em acontecimentos e fatos lá atrás, às vezes da fundação da empresa, que hoje podem estar colocando em risco a expansão, o crescimento ou até mesmo a continuidade da organização. Pô, que legal, Renato. Então, o telespectador que está conhecendo a constelação familiar, conhece como constelação familiar, ele pode entender que na empresa que ele está, às vezes ele é um médio ou pequeno empresário, na empresa dele ele pode entender que pode estar existindo falta de pertencimento, pode estar existindo deshierarquia, pode estar existindo uma falta de compensação, ou seja, os mesmos pilares da constelação familiar podem ser observados nas organizações? Sim, com algumas diferenças. Dinâmica, Por exemplo, tá. numa família existe uma hierarquia, uma ordem, e ela não muda. Os pais são sempre pais, os filhos sempre Pai é pai. filhos, e assim por diante. Na empresa, essa lei, ela atua também, a ordem de chegada, a hierarquia, Tá. mas com algumas variações, porque dentro de uma empresa não existe só um tipo de hierarquia, existem vários tipos de hierarquia. Isso. Não só da ordem de chegada, como contempla o fundador, mas também existe dentro da organização uma hierarquia de posições, de cargos, existe uma hierarquia de setores, portanto, existe toda essa atuação dessas leis, mas de formas ampliadas ou levemente modificadas, porque são sistemas com finalidades diferentes. Sim. A família tem como finalidade levar a vida adiante. As empresas, ela é toda voltada para um produto ou um serviço. E cada empresa, isso pode atuar um pouco diferente. Então, Sim. hoje a gente evoluiu muito dentro da utilização da constelação, dentro das empresas e das organizações. Nós formamos a Hellinger Schule, eu participo de um treinamento totalmente voltado só para a empresa. Assim como a constelação evoluiu, e é utilizada dentro do judiciário brasileiro. Isso. Todo o judiciário, o Sam Stork, que foi inclusive aluno meu, ele levou isso para o judiciário. Ele é um juiz e que Isso. levou todo esse trabalho para o judiciário. Mas também dentro da pedagogia das escolas, isso está sendo muito utilizado. E dentro da saúde. Hoje, na saúde, nós podemos utilizar e utilizamos muito a constelação como um recurso que nos ajuda a tratar de sintomas e de doenças dentro de uma perspectiva maior. Nada disso impede os tratamentos que já existem. Nós não interferimos nisso. Físico. Nós não interferimos nos tratamentos médicos que são muito importantes. Por exemplo, uma pessoa está com câncer e está passando por um tratamento. Ela deve continuar com esse tratamento. Só que aí nós ampliamos esse olhar e vamos ver a possibilidade dela compreender a possível origem dessa doença dentro da sua família ou com ela. Portanto, não é algo que exclui nada. Pelo contrário, soma-se à medicina uma nova compreensão. Portanto, uma pessoa que está passando por um tratamento, vamos dizer, de um câncer, as chances que ela tem de se curar se ampliam muito mais quando ela tem um estado emocional e uma compreensão muito mais profunda
disso tudo. O campo para atuação dos remédios num corpo emocionalmente equilibrado, saudável, que agora entendeu a origem disso tudo e que busca as transformações disso, tem um efeito muito melhor. E da mesma coisa dentro de uma empresa. A Sim. empresa, ela tem lá toda a área de coaching, ela tem lá todas as áreas numéricas, financeiras que têm que ser vistas, mas às vezes tem problemas que aconteceu lá atrás, na fundação da empresa, onde um dos sócios foi excluído, e o efeito disso se repercute dentro da organização, só que as pessoas não têm essa consciência. Numa constelação, tudo isso vem à tona. Eu gosto muito do modelo do David Snowden, do Kinefrins, que é o modelo de que nós temos 5 sistemas básicos: o simples, o complicado e o complexo, né? Então, o simples que é? O que defende, o que determina o nosso braço, a vontade do ser humano. O complicado são os aparatos, tecnologia, como as empresas têm. As empresas têm os seres humanos, as suas vontades, tem os aparatos, como aqui a gente tem câmera no estúdio, luz, cadeira, isso são do sistema complicado. Mas existe o sistema de complexidade, que a gente não consegue ver, e é essa leitura que a constelação faz. Seria isso, Renato? Um arquivo mórfico? Sim, é um campo mórfico. Isso. É um campo de memória, né? Uma das descobertas do Bert foi essa, que nós como indivíduo temos uma memória pessoal, mas ele descobriu que os sistemas, eles também desenvolvem um campo de memória, e esse campo de memória, ele fica armazenado dentro de um espaço que o Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético. Isso. Então, o Bert descobriu que não só a família tem um campo morfogenético, mas as empresas, outros e qualquer tipo de sistema tem esse campo de memória. Isso. Portanto, a constelação ela é um recurso que nos permite acessar esse campo de memória que permeia todo e qualquer tipo de sistema. Uma pequena empresa ou uma multinacional com filiais no mundo todo. Isso. Então, para você que está nos assistindo pelo Com Brasil fica melhor, vou aproveitar e fazer a minha reverência de gratidão à mesa, né, pelo Lucas e pelo Evandro, também para você, Fernando Mauro, presidente, e para toda a família da TV Com Brasil. Você que está nos assistindo, quando a gente tocou em campos mórficos, você que é profissional, você que é da área organizacional, é importante você conhecer. Eu não vou ter a mesma pronúncia do Renato, mas é o Rupert Sheldrake, ou Sheldrake, esse grande inglês que estuda os campos mórficos, os campos morfogenéticos. E o que a constelação faz? Ela vai conseguir, né, trabalhar essas informações, ou seja, buscar informações de complexidade, de um outro lugar. Agora, você me fala, mas isso tem alguma coisa esotérica, religiosa? Não. A gente está falando de uma biologia. Nós estamos falando tanto que o Rupert é um biólogo, né, humanista, inclusive. Então, é muito interessante a gente trabalhar e dar possibilidade a esses campos de informação atuando em nós, na nossa saúde, no nosso campo organizacional, ou seja, em todos os campos que nos acercam. Agora, isso não existe religiosidade. O que existe é um viés de cada uma das pessoas que tem o seu viés religioso, podem até dizer, mas existe algo holístico, existe algo no ar. Algo no ar, sim, são as informações de complexidade, não é isso, Renato? Cada um tem o seu arquivo mórfico, podemos dizer isso? Cada sistema tem o seu arquivo mórfico preservado a serviço da vida? Sim. O Bert, ele, da distância que ele começou a olhar para o ser humano e para a vida, ele começou a ter algumas compreensões muito importantes. E uma delas, que talvez outras pessoas também tiveram, é que a vida, ela se organiza em sistemas. Isso. Ou seja, todos os sistemas, né, se olharmos de uma certa distância, eles estão a serviço de algo. Portanto, a vida ela tem uma sabedoria própria, mas a gente só pode acessar essa sabedoria quando nós nos colocamos a uma certa distância e podemos ver isso de longe.
Então, a família é um sistema, uma empresa é um sistema, um país é um sistema, uma religião é um sistema, uma associação é um sistema, a classe dos médicos, dos psicólogos, dos engenheiros são sistemas. Portanto, a vida se organiza em sistemas. E todos esses sistemas, eles têm uma função para aqueles que pertencem a esse sistema. Basicamente, ele reúne pessoas que pensam ou buscam algo em comum. Então, as pessoas que pensam e buscam algo em comum se unem e juntas elas se sentem mais fortes e protegidas. Sim. Portanto, os sistemas, eles têm essa função, cada um dentro da sua perspectiva, tem essa função de apoiar esse grupo de pessoas e dar a elas uma sensação de força. E quando essas pessoas estão unidas dentro desse campo, elas se tornam mais fortes para aquilo ao qual elas se propõem. Portanto, a vida, ela tem essa sabedoria de unir pessoas em sistemas, onde dentro desses sistemas algo se torna potencializado, se amplia, fica mais forte. Então a vida, ela funciona desse jeito. Isso é um olhar que é possível se ter quando você se distancia e começa a ver a vida dentro de um olhar muito macro, olhar sistêmico. Por Sim. isso daí o nome. Ou seja, as estrelas lá no céu, todas elas estão sobre uma ação uma das outras e todas elas estão unidas por um campo que as une, que no caso a Via Láctea, a qual a Terra pertence. Portanto, mesmo parecendo elas estarem separadas, esses planetas, todos eles estão se influenciando e todos estão sobre um campo de força que os une, que no caso é a Via Láctea. E assim como existem muitas outras galáxias. Portanto, a Via Láctea é um sistema. Tá. A Terra é inserida dentro desse algo. E o Bert desenvolveu esse olhar. E a possibilidade de ter esse olhar nos traz a compreensão de muitas dinâmicas que são invisíveis, mas que, porém, se atuam. Por exemplo, dentro da Via Láctea, isso já é provado cientificamente. Os planetas, eles se relacionam, eles estão Sim. sobre uma força interrelacionadas. Ou seja, dentro de uma empresa, dentro de um sistema, seja familiar, seja uma empresa ou seja um país, as forças que atuam ali dentro, entre aqueles que pertencem, influencia a todos que pertencem. Mas são forças invisíveis. Sim. Então, a constelação... E atuantes, invisíveis, mas atuantes. Não só atuantes, determinantes. Porque o Bert descobriu que muito daquilo que nós vivemos, muitas doenças, comportamentos, decisões, destinos que se movimentam, eles são acionados dentro dessas dinâmicas invisíveis. Então, Renato, eu posso dizer para o telespectador que a constelação, ela te dá uma perspectiva mais ampla de olhar a tua vida, a tua visão, o que você faz, a consequência dos sistemas. A gente pode dizer isso que é uma perspectiva, um pau de selfie de 10 metros, né? Não tem aquele, a gente coloca, ou mais. Ou de muitos quilômetros. Muitos quilômetros, ok. Porque A constelação familiar, originalmente, ela dava um pau de selfie de 10 metros. Ou seja, você se via, agora não mais só como indivíduo, mas se via inserido dentro da sua família. Isso, nos seus lugares. A nova constelação ampliou para tudo isso. Botou um Wi-Fi, colocou uma nave, colocou um satélite no ar. Portanto, Nós agora, temos um satélite. a nova constelação, ela contempla não só o universo da família, mas muitas satélite. outras dimensões e sistemas que atuam em nós. Sim. Portanto, nós pertencemos não a um sistema, nós pertencemos a muitos sistemas, mesmo não tendo consciência. Entendi, claro. Então, por exemplo, se você pertence a um país, nada a ver com religião, mas vou usar como exemplo. Se você nasce num país que é católico e você nunca foi à igreja, você pensa e age como os católicos. Sim. Como que isso é possível se você nunca foi na igreja? Por causa dessa consciência coletiva. A ressonância mórfica. Ressonância mórfica. Se você é uma pessoa que nasce num país com uma religião predominantemente islâmica
e nunca foi a nenhuma igreja, você vai ter um comportamento islâmico. Sim. Portanto, algo nos influencia, algo invisível nos influencia, só que é algo sutil, a gente não percebe, mas está atuando em nós. Sim. Assim como um vírus, a gente não vê um vírus, Mas ele tá aí. atua e causa algo no nosso corpo. Então, agora não estamos falando de vírus, de bactérias, mas estamos falando de frequência, ressonância. Por exemplo, para você estar assistindo a TV agora ou ouvir uma rádio, existem milhares de frequências atuando. ondas. Você se conecta com uma onda, com uma estação, e ali você vai ouvir tudo que está ali. Ok. Então, as ondas das outras estações estão ali passando, e por onda você se conecta, você vive aquilo com que você se conecta. Então, nós temos um Wi-Fi biológico, nós temos um Bluetooth biológico que nos conecta aos campos e essa onda de informação abre de acordo com a intimidade a qual eu estou relacionado a esses sistemas. Então, Eu leio essas informações facilmente, sem ter consciência disso? a gente explica como onda para a gente entender Sim. que tem algo invisível. E isso influencia. Um monte de estudos falam quanto as ondas magnéticas Sim. nos influenciam. Mas nós associamos a esse olhar de ondas, de campo, a epigenética, que é a Sim. nossa atuação viva como ser humano e como nós influenciamos ou somos influenciados e influenciamos esses campos magnéticos. Ah, ok. Então, a epigenética, ela mostra esse aspecto da nossa relação, não só com essas dinâmicas invisíveis que vêm da nossa família, com essas relações, a constelação nos permite acessar essas dinâmicas invisíveis de outros campos que atuam em todos nós, que transcendem o universo da família, mas também nós hoje sabemos como o meu olhar e a minha atitude influencia esses campos e como esses campos me influenciam. Portanto, a constelação nos dá uma nova perspectiva da vida e da forma como nós nos relacionamos, mas muitas vezes, Genésio, quando falamos dessa relação de família e de antepassados, as pessoas concebem isso quase como se nós, sendo vítima da história da família. E não é isso, não é isso. A forma como eu vou me relacionar com a história da família vai me aprisionar ou vai me fortalecer. Exatamente. Se eu me coloco como vítima da história da família ou do mundo, eu perdi minha força, porque eu não tenho mais nada para fazer. Agora, se ao acessar essa história da família, eu tiver um novo olhar sobre isso, essa mesma força que me prende agora me impulsiona para a vida. Daí entra a epigenética. Sim. Porque a constelação nos traz a possibilidade de eu ter uma nova imagem sobre a minha história. Sim. E dentro dessa nova imagem, eu posso ter novas atitudes. É aí que entra a cura, a transformação. Porque mudando a minha imagem, muda o meu estado. Mudando o meu estado, muda o meu metabolismo. Claro. Mudando o meu estado, meu metabolismo, muda o meu olhar para aquele que está ao meu lado. E o olhar do outro de volta para mim, imediatamente nos coloca dentro de uma outra dimensão. Que legal, meu. Isso é muita dimensão, eu estou fletando aqui, eu estou flutuando, gente, aqui no estúdio. Uma das coisas bacanas que me remeteu quando você falou, bom, falta 3 minutos, a técnica avisando, gratidão, precisariam de mais 1 hora. Mas o quanto, né, depois nós podemos falar um pouco de pineal, né, o quanto você falou, o quanto essa nossa glândula, que é a gerente hormonal do nosso metabolismo, o quanto ela também é capaz de transformar ondas magnéticas em neuroquímica. Mas o que eu quero deixar bem claro para você, telespectador, é que não existe religiosidade nisso. Parece algo que é fora da caixinha, fora do que você está vendo normalmente, mas não é. Isso é um caso de você sentir. Então, se você tiver
em algum momento um convite para ir a um workshop de constelação, vá sem medo. Ninguém vai mandar spam para você, né? Ninguém vai te pegar, não vai, vai ter, obviamente, vai estar lá no banner o valor dessa constelação para você conhecer, ou se você quiser, né, entrar na técnica de alguma maneira, o profissional vai ter um custo, mas você não precisa ficar afiliado a nada. Vá sentir esse campo mórfico, vá ver como você se relaciona com essa filosofia maravilhosa do Bert Hellinger. 3 minutos nós temos. Renato, eu quero agradecer, né, mais uma vez, né, ter gratidão não só pela tua presença, mas eu vou ficar olhando para você, depende do corte de câmera que fizerem lá, mas eu quero agradecer profundamente a todo esse trabalho de base que você falou as constelações familiares trouxeram para nós um pau de selfie lá antes de você com a Mimansa e com o Bert no Rio, quando vocês chegaram aqui em 99, depois o Bert teve vários outros seminários, mas a gratidão por hoje nos permitir estar olhando isso de um satélite, estar olhando isso de um foco universal, o quanto você e todos aqueles que fomentaram isso, teus alunos, como a Simone Arrojo, como o Décio, como o Peter, como todos esses nomes da constelação que foram base, e o quanto essa nova safra, e eu estou nela, eu estou há 4 anos, eu tenho gratidão por vocês terem feito esse chão magnético, né, para que a gente possa hoje observar de um lugar mais pleno. Então, tenho gratidão pela tua presença. Fica aí a câmera à vontade para o teu recado final, aqui, o que você quiser dizer disso, mas leva o meu sentimento de profunda gratidão. Tão importante quanto os pioneiros, Genésio, são aqueles que apoiam e ampliam aquilo que existe. E você está nesse lugar. Portanto, você não cumpre uma função dentro disso tudo menos importante daqueles que são os pioneiros num país ou em qualquer lugar que seja. Cada um tem uma função, todos estamos a serviço para o mundo, para a humanidade. Portanto, o papel que você desempenha aqui, por exemplo, levando esse conhecimento, distribuindo e compartilhando essas informações através do seu programa, é você servindo, é você a serviço, é você fazendo a sua parte daquilo que chega a você. Portanto, o que eu gostaria de finalizar dizendo é que todos nós fazemos partes da vida e, portanto, todos nós somos importantes, todos nós temos algo a contribuir. E por mais que você não valorize aquilo que você tem para contribuir, pode confiar que tem alguém precisando muito daquilo que você oferece. Isso em todos os níveis, pois o ser humano, ele é um ser interdependente. Todos nós precisamos um aos outros. E estar nessa conexão, nesse olhar, é uma forma profunda de nós vivenciarmos o verdadeiro significado do amor, né? Que ele se manifesta e ele se completa nesse movimento de troca, nesse movimento de entrega, onde todos nós nos reconhecemos iguais como humanos e interdependentes nas nossas relações. Portanto, tudo que existe na vida está a serviço da vida. E encontrarmos uma boa forma de nos relacionar com tudo isso é o que nos mantém no movimento de evolução, no movimento de expansão e é aquilo que nos mantém saudáveis. Bom, pessoal, eu tenho gratidão pela audiência, estamos estourados no horário. Até o próximo programa Visão Sistêmica.